Nós iniciamos sempre a nossa palestra da manhã fazendo a reverência aos altares. Reverência a teus pais. Obrigado. Reverência ao Yasama. Obrigado. Reverência aos antepassados. Obrigado. Mais uma vez, um bom dia. Eu vou explicar rapidamente o que é a palestra da manhã, pelo fato de termos muitas pessoas participando pela primeira vez. Essa palestra acontece no dia da cerimônia mensal, no horário das 7h30. Hoje, excepcionalmente, por conta do curso, tivemos que atrasar por 15 minutos, mas é às 7h30, sempre neste local. Esta palestra é aberta a todos podem participar, tá? Então, podem convidar os amigos, vocês mesmos, sempre nesse horário, nesse local. Os palestrantes são pessoas nomeadas pelo Primaz, Então, a cada mês nós temos um palestrante diferente, cujo tema é para falar sobre a caminhada da pessoa na fé, a alegria, dessa caminhada. Então, são depoimentos. E após a palestra, sempre temos também uma pessoa convidada para fazer o comentário da palestra. São temas muito interessantes. Às vezes nós convivemos com essa pessoa, por muito tempo e não temos oportunidade de saber a história dessa pessoa na fé. Então é uma oportunidade muito boa para a gente poder conhecer, refletir sobre vários pontos que às vezes compartilhamos também, desses conflitos que a pessoa compartilha aqui, que ela relata aqui na frente, tá? Então é uma palestra assim que atinge todos os públicos, de todas as idades. Então fica aqui o convite para que vocês voltem sempre que puderem nesta palestra. A palestra de hoje, na verdade, o mês de agosto, sempre um mês é destinado a um tema livre, a um debate, que hoje talvez a gente poderia chamar de uma palestra interativa. Nossa palestra de hoje será dada pela professora Eiko Yashiro. Ela faz parte da diretoria da Associação Feminina. Ela também é uma colaboradora, na tradução, no trabalho de tradução das obras da Tenrikyo, e ela é de Campinas. Então, gostaria de convidar a professora Eiko Yashiro para iniciar. O tema dela, da palestra de hoje, será Otsutomi. Após a palestra, estaremos abrindo para perguntas, talvez até tenhamos pessoas que possam também colaborar, relatando alguma coisa a respeito do tema aqui conosco. Tá? Vou baixar um pouquinho isso aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Acho. Bom dia a todos. Normalmente, no mês de agosto, nós passamos vídeo, fazemos palestras um pouco diferentes do que é feito normalmente. Que normalmente as pessoas que são convidadas pelo Cho-san vêm contar as suas experiências de vida. E no mês de agosto, a gente pediu para o Cho-san deixar esse tempo livre para a gente fazer, esse espaço livre para a gente fazer alguma coisa diferente. E desta vez, resolvemos fazer assim, um pequeno estudo sobre alguns pontos do ensinamento que a maioria das pessoas já sabe, mas às vezes não pratica. Ou então pensa que sabe, A gente já ouve, As pessoas que já fizeram muitos cursos estão assim, às vezes ouviram muitas vezes, mas quem sabe a gente consiga acrescentar alguma coisa, desses temas que na verdade
tem muito a ver com o dia a dia de cada um. A coisa mais difícil, que eu acredito ser, é aplicar os ensinamentos que a gente ouve. Então, muitas vezes, a gente ouve uma palestra excelente, né? Aqui no Dendocho, palestras excelentes, aí você fala, nossa, e fica emocionado até. Mas, aí depois você volta para casa, e caindo naquele dia a dia, no corre-corre lá, você acaba esquecendo completamente do que foi que te emocionou tanto, né? Então, eu creio que a gente deve procurar não esquecer dessas palestras. De que forma? Uma forma que eu tenho procurado, muitas vezes até me esqueço também, as palestras do Dendocho saem no Jornal Tendi no mês seguinte, o resumo, né? Então, guardar esses resumos dessas palestras e reler algumas vezes, né? Porque a gente esquece. A gente tem, essa mesma falou, né? Se você não deixar escrito, você esquece. Então, por isso é que ela deixou muita coisa escrita, né? A gente esquece mesmo. Então, teve uma palestra uma vez aqui que eu achei maravilhosa, que é de um sensei que veio há uns 3 meses atrás, do Gaku Seikai. Eu fiquei, assim, entusiasmada. Passou-se uma semana, 2 semanas, eu já não lembrava nada do que ele tinha falado, né? Então, por isso é importante, né? A gente guarda essas palestras e vamos reler de vez em quando, até você conseguir memorizar. Daí depois, como aplicar no dia a dia? Essa é a parte que eu considero mais difícil. Mas eu acho assim, muito importante a gente não deixar em vão, né, esquecer todos esses bons ensinamentos que a gente ouve, né? E agora eu gostaria de falar assim, de alguns temas, tipo assim, todo mundo aqui, eu acredito, deve ter o altar de Oyagami-sama em casa, não é? Todos têm o altar em casa? Altar de Deus Pares em casa? Talvez algumas pessoas ainda não tenham. E isso aqui é uma coisa assim tão simples se você pensar, nossa, claro, naturalmente todo mundo tem um altar de Oyagami-sama em casa, mas há pessoas que não têm. O que aconteceu? Um dia, quer dizer, várias vezes que eu vou viajar no quarto de hotel, eu penso, vamos fazer o tsutomi, eu e meu marido. Peraí, de que lado que a gente vira, né? No lado que nasce o sol. E que lado que nasce o sol? Então fica assim, aquele negócio em cima da cama querendo fazer o tsutomi. Então, aí eu comecei a pensar a importância, quer dizer, naturalmente você tem o kami-sama em casa, né? A importância de você ter o altar de Oyagami-sama em casa, né? Se você não tem um altar em casa, você automaticamente não faz o tsutomi, porque você não tem um local, né? Aí você fala, não, mas a Oya-sama é onipresente, ela está em todos os lugares. Ué, então eu viro para qualquer lado e faço o tsutomi, não é bem assim, né? Ou em cima da cama, ou sei lá, fica esquisito. Tem que ter um lugarzinho, tem que ter um altar, um lugar para você direcionar as suas orações, um lugar para você até se sentir obrigada a fazer o tsutomi da manhã, o tsutomi da tarde, né? Um lugar para você, na hora do apuro, na hora do sufoco, você chega lá e conversar com o Oya-sama. Oyagami-sama, Oya-sama, né? Estão no mesmo altarzinho, né? Conversar com o Oya-sama, né? Já aconteceu para mim, no momento de sufoco, você chegar, né, diante da Oya-sama e pedir, pelo amor de Deus, me ajude. Então, essa parece uma coisa tão simples, né? Lógico, né? Porém, vamos pensar a importância de você ter kami-sama em casa. Quando você vai sair de casa, eu costumo fazer o sampai, sempre, sempre. E quando eu volto, faço o sampai. Quando eu vou sair, como se você falasse com seus pais, eu digo aonde eu vou, eu peço a proteção, né? Você fala assim, eu vou em tal lugar, me proteja. Me proteja do quê? No trânsito,
O nosso trânsito, gente, é caótico. Em qualquer lugar que você vá, né? Por quê? Por uma questão de formação, nós, brasileiros, não temos muito respeito com os outros no trânsito. Eu tenho medo de dirigir aqui. Quando eu vou para o Japão, eu fico tão tranquila dentro do carro, porque eu sei que as pessoas vão se respeitar. Existe respeito, porque isso é ensinado desde pequeno. Em casa é ensinado, na escola é ensinado. No Brasil, o que acontece? A gente quer tirar sempre vantagem. Eu quero mostrar que eu sou melhor que você no volante. Eu quero mostrar que meu carro é mais potente que o seu. E ainda mais se você é mulher, minha filha, você está ferrada, você não sabe dirigir. Então, o que acontece? Às vezes a gente faz algumas barbeiragens também, mas geralmente a gente recebe barbeiragens, né? E aí, quem é que vai nos proteger nesse momento? Por isso eu acho importante, vai sair de casa? Faz o Sampai. Pede proteção no trânsito. E que mais? Que proteção mais a gente precisa? Infelizmente, neste país, né? Infelizmente, neste país, o que está aumentando muito? A criminalidade. Nós vivemos, minha casa está cheia, tudo fechado, eu tenho câmera, eu estou presa em casa, não é? Antigamente, não era assim, não era assim. Na minha cidade, os muros eram baixinhos. A gente sentava no muro e conversava com a vizinha. Vê se lá hoje você pode fazer isso, né? Então, o que acontece? A criminalidade em nosso país só aumenta. E agora, com essa crise toda, aumentou mais ainda. Então, a gente tem que pedir proteção para a nossa segurança pessoal, né? Para que eu não seja assaltada na rua, para que, né? Às vezes você está entrando ou saindo de casa, é o momento mais perigoso, que eu não seja assaltado, que não me machuquem, que não me matem, porque infelizmente você pode levar um tiro sem nem sequer ter reagido. Essa é a nossa realidade, né? Então nós temos que fazer, sim, o Sampai. Na hora que você vai sair, na hora que você volta, agradece pela proteção. E se você vai fazer isso se você não tem Kami-san em casa, né? E o Kami-san em casa protege também a sua residência, né? Protege a nossa casa na nossa ausência. Então, gente, eu sei que a maioria tem, mas assim, aconselhe os seus amigos, aconselhe os seus filhos, netos a terem Kami-san em casa, né? E outra coisa, quando a gente faz o Otsutome, fazemos o Otsutome todos os dias, né? Se não fazemos o Otsutome, muitas pessoas não fazem nada para Deus. Não rezam, né? Não se dedicam, mas na hora do apuro, reza para Deus. Muita gente que não faz nada fala assim, mas Deus sabe, Ele vai me ajudar. Será? Você não se liga a Deus. Quando você faz o Otsutome, você está se ligando a Deus, né? Você não se liga a Deus, você não lembra de Deus. Como é que Deus vai lembrar de você no momento do seu apuro? Não é? Então, para a gente ter a proteção, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte, o que é? É fazer o Otsutome diariamente, de manhã e à tarde, ou à noite, né? E participar da missa, da cerimônia mensal das nossas igrejas. Vamos falar então um pouquinho sobre o que é o Otsutome. Embora muitas pessoas já saibam sobre o Otsutome, às vezes, gente, é preciso relembrar, às vezes é preciso reciclar, né? Ou mesmo esclarecer alguns pontos. Porque o que é o Otsutome diário? Por que a gente tem que fazer, né? O Otsutome, basicamente, nós fazemos para agradecer. A gente pensa, vou fazer o Otsutome para solicitar, fazer um pedido a Deus.
Não, antes disso, o Otstomê é para agradecer, né? Agradecer o quê? De manhã você acorda, você agradece pelo dia que raiou, pelo sol que nasceu, né? Vocês já ouviram falar? A gente costuma agradecer as coisas pequenas e esquece de agradecer as coisas grandes que Deus nos concede. Já ouviram falar isso, né? Então, o que a gente agradece? O sol que nasceu, a água que nós temos, né? O ar que respiramos. O que são essas coisas? São as 3 grandes forças da natureza. Se a gente não tiver o sol, não tem o calor, né? Se a gente, né? Então a gente diz assim, são as 3 forças que chama fogo, água e vento. Ri, mizu, kaze, né? Ri é o sol, é o calor, é o fogo, né? Água, todo mundo sabe o quanto nós precisamos de água, né? Nosso corpo é 75% é água, né? Se não tivermos a água, como viveremos, né? Além da água que bebemos, a umidade que existe no ar, né? Então nós precisamos do calor, da umidade e do ar, o ar que nós respiramos e o vento. Ué, mas para que vento? Por que vento? O vento faz o balanço, né? Da atmosfera, né? O balanço. Então, todas essas 3 forças, fogo, água e vento, nós temos que agradecer por isso de manhã, todos os dias. Obrigado, meu Deus, pelo dia que raiou. Obrigado por esta natureza. Que natureza? Fogo, água e vento, né? É dito também, é ensinado também, que a natureza é corpo de Deus. Então, tudo que ocorre na natureza vem de Deus, né? Então, a importância de a gente começar o dia. Aí você se acostume a dizer assim, obrigado pelo fogo, pela água, ou se quiser dizer calor, água e vento. Agradeça todos os dias de manhã. Então, essa é o que nós dizemos, a grande graça que nós recebemos desde manhã. Depois, no Otstomê nós fazemos assim, limpando os males, salvai-nos, né? Nós solicitamos a salvação, a nossa salvação. O ser humano, gente, foi criado para ser feliz, né? O que é o Yokigurashi? A vida plena de alegria e felicidade que a gente ouve dizer. O ser humano foi criado para ser feliz. Mas será que todo mundo é feliz? Não. Temos muitos problemas, né? Agora, que felicidade é essa que Deus deseja para o ser humano? A felicidade, né? Não é só eu ser feliz, é todos de mãos dadas sendo felizes, né? O Esama comparou com a uva, né? Sabe a fruta, a uva? Ela é redondinha, né? Então o ser humano tem que ter um coração redondo, tá? Não é Skol que desce redondo, não. É redondo, né? Não ter arestas. E a gente tem arestas, né? E todo mundo de mãozinhas dadas. As uvinhas são todas assim, grudadinhas umas nas outras, né? Então, o Esama comparou, né? Como quer que os seres humanos vivam, né? Que tenham o coração arredondado, e asashi, bondoso, amável, né? E vivam uns de mãos dadas aos outros, se ajudando mutuamente. A felicidade para Deus não é a felicidade de um só, é a felicidade de todos se unindo, porque nós somos irmãos, né? Por mais diferentes que a gente possa ser, se a gente for subindo, né? E voltarmos ao dia da criação do ser humano, veremos que nós somos todos irmãos. Então, nós devemos viver de mãos dadas. O ser humano, como nós dissemos, foi criado por Deus Pai com o objetivo de viver a vida plena de alegria e felicidade. Para isso, Deus nos emprestou o corpo. Já ouviram isso, né? O corpo humano é empréstimo de Deus. Somente o Espírito é o nosso bem.
Todos já ouviram isso? Não? Quem já fez o Gaku Seika aí, talvez já tenha ouvido falar, né? Somente o Espírito é o nosso bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não criou robozinhos. Ele criou seres e deu liberdade de espírito para cada um. O que quer dizer isso? O ser humano tem liberdade da vontade, né? Ele faz o que ele quiser. Então Deus quis que ele escolhesse o bem. Só que muitas vezes ele não escolheu o bem. E isso veio acumulando. Desde a criação até agora, nós passamos por várias reencarnações, né? A gente, no Tenikyo se diz retornamento. Retornamos e renascemos, né? Por milhares de vezes. E por todas essas vezes a gente veio acumulando o quê? Coisas boas e coisas ruins, né? Que é o que nós chamamos de predestinação. Predestinações boas e predestinações ruins. A gente veio acumulando. Então, os seres humanos, inicialmente, eles eram puros, né? A nossa alma era pura. Mas, com o tempo, o ser humano foi se esquecendo do objetivo inicial de Deus Pai e veio acumulando muitas poeiras. E com isso, formaram-se más predestinações. Por isso, hoje, nós temos assim, por que será que eu tenho tanto problema na minha vida, né? Por que será que, apesar de eu ser tão bom, tão dedicado, as coisas acontecem para mim? Então, todo esse tipo de coisa é que a gente tem que refletir. E na Tenkyo, né, é uma religião que explica o motivo das coisas. Não é porque aconteceu porque aconteceu. Não é isso. Existe uma explicação que vai até as vidas anteriores. Pode ser desta vida, pode ser da vida anterior, né? E aí então o que acontece? Muitas vezes acontecem coisas que a gente fica chateado, que acontecem alguns problemas sérios, tal. Tudo isso por quê? Porque Deus quer a nossa evolução espiritual. Gente, não é só Tenkyo que fala isso não, tá? Que as coisas que acontecem na nossa vida, Deus nos dá esses problemas para a gente evoluir, não é? Quando a gente está no bem bom, quem se preocupa com alguma coisa? Quem se vira a Deus? Não, você geralmente procura a Deus quando está com problema. É ou não é? Né? Você vai lá rezar, pedir ajuda quando você está com problema. Quando você está bem, tudo bom. E, gente, nem lembra que Deus existe, né? Então, o que acontece? Nesses momentos é que a gente tem que procurar, porque no momento, é dito assim, o momento da dificuldade é o momento da evolução. Então, tem uma dificuldade na tua vida, você vai procurar superar isso daí. Com isso você vai evoluindo, tanto na vida pessoal como na vida espiritual. A gente evolui espiritualmente, né? Então, as dificuldades, né, a gente tem que chegar a um ponto de agradecer por elas. Agradecer pelas dificuldades que Deus nos colocou em nossa vida. Porque é através delas que a gente vai evoluir. E isso é ou não é verdade? Todo mundo já deve ter passado por isso, né? E o que você faz? Você vai para o Oyasama, pede, né? Você não pode só ficar pedindo, né? É o que a gente sempre fala, né? Não pode só ficar pedindo para Deus, só solicitando. Você tem que fazer a tua parte. A tua parte, o que é? Dedicação. Otsutome diariamente. Participa da cerimônia mensal. Faz os cursos, né? Frequenta a igreja. Né? Isso é muito importante. Quando você frequenta a igreja, você está se ligando a Deus, né? Se você não vai nunca para a igreja, só vai uma vez por mês, né? Não, vai mais vezes à igreja. Aí você fala assim, eu vou na igreja, mas tem tanta gente lá que não gosto, não me sinto bem. Às vezes tem isso, né?
Aí você tem que pensar assim, ontem mesmo foi falado isso daí. Você vai na igreja, qual que é o seu objetivo? Qual que é? Você vai procurar a quem? As pessoas ou vai procurar a Deus? Né? Muitas vezes você fala, ele não gosta daquela pessoa, então não vou lá no que eu caio. Isso acontece muito, né? Mas aí que você tem que pensar, qual é o meu objetivo quando eu vou à igreja? É procurar a Deus ou procurar as pessoas? Né? Então é procurar a Deus, né? Então, frequente a igreja, ligue-se às coisas de Deus, para que no momento que você precisar, você tenha a proteção de Deus. E ontem mesmo, uma colega estava contando que ela estava na estrada e, de repente, o carro da frente parou. Não, tinha um carro parado, o da frente desviou porque ele viu o carro parado, mas ela estava atrás. Né? Ela não viu o carro parado. Então, mas não sabe como o marido conseguiu tirar o carro. Porque ela achou, pronto, vamos bater. Mas o marido conseguiu tirar o carro. Isso é a proteção de Deus. Né? Eu não sei como que eu consegui me livrar daquele acidente. Não sei como. E quantas vezes isso acontece na nossa vida e a gente nem percebe. Nem percebe. Quantas vezes Deus tirou você daquele lugar e não bateu. Outro dia mesmo eu fui fechada assim, sem mais nem menos, o rapaz jogou o carro para cima de mim. Eu não tive o reflexo de tirar o carro não, porque eu não tenho tanto reflexo assim. Mas eu não bati, mas não bateu. Acho que foi por centímetros assim, o carro não, sabe? Mas eu acho assim, essa proteção a gente precisa, né? Porque realmente dirigir aqui não é fácil, né? Com todo mundo querendo mostrar para você que ele é bom no volante. Com todo mundo querendo mostrar que ele vai passar na tua frente de qualquer forma, né? Sempre quer mostrar que ele é bom e ele quer passar você, nem que seja para depois entrar para cá. Ele quer passar na tua frente porque ele vai entrar para lá, deveria ficar atrás, né? Mas não, fecha você para poder... Quantas vezes, não, gente? Hein? É caótico dirigir, caótico, né? Então, realmente vamos nos dedicar, né? Fazendo o Otsomé de manhã e à noite. Agora, então nós falamos que nós acumulamos poeiras, né? O pessoal do GACO já deve ter ouvido sobre isso, né? Na Tendikyo a gente diz poeiras, a gente não diz... só para fazer um comparativo, né? No catolicismo eles falam pecado, mas na Tendikyo a gente diz poeira. Aí qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Dá licença um pouquinho. Eu acho que na Tendikyo é mais rigoroso ainda. Que o pecado você tem que fazer, realizar uma coisa errada. Mas a poeira, ela assenta sozinha, muitas vezes, né? Ela assenta. Então você, sem você perceber, você está acumulando poeira, né? A poeira é uma coisa que as senhoras donas de casa sabem, né? Com esse calorão que está, essa secura, o tanto de poeira que entra na casa da gente e assenta, né? Por isso nós temos que fazer o Otsomé todo dia. E nós dizemos assim, limpai-nos, limpando os males, salvai-nos, Tendyo no Mikoto, né? Aí que males são esses, né? São os males do mundo, né? São os males do mundo, são as doenças e o quê? São as poeiras que nós temos aqui, nossas poeiras, coisas que nós acumulamos, né? Por isso, o Otsomé, a gente faz muitas vezes mecanicamente, né? Outro dia alguém me contou que foi no Kyokai, e a mulher fazia muito rápido a pessoa do Ryoshigi, né? Muito rápido. E essa pessoa, acho que estava fazendo champon ou alguma outra, não conseguia nem acompanhar de tão rápido que era, né? Aí acabou o Otsomé, ele perguntou por que fez tão rápido. Aí a mulher falou assim, é que eu deixei a panela no fogo.
Podia queimar. E foi lá, Otsutomi. Aí eu penso assim, muitas vezes a gente está lá fazendo Otsutomi. Como é muito fácil fazer, fica mecânico. E eu fico pensando, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, não sei o quê, pensando em outras coisas. É ou não é? É ou não é? É, né? Mecanicamente que a gente faz, é tão fácil fazer Otsutomi que a gente acaba fazendo mecanicamente, né? Aí, está em japonês. Ah, meu Deus, eu não entendo japonês. Então vamos pensar, sempre faz o Otsutomi em japonês, mas pensa em português. Limpando os males, salvai-nos. Entendeu, no Mikoto? Kami-san tira os nossos males, mas não tira assim, simplesmente tira. Ah, eu fiz Otsutomi, já estou purificada. Aí volta a fazer tudo o que estava fazendo antes, né? Não é bem assim. Ia ser muito bom se fosse, né? Você não precisa nem se preocupar com nada, Kami-san tira os males. Espera aí, as suas poeiras têm que ser consciente. Você tem que ter consciência de que você tem esse problema e se esforçar em tirar, não é? Ele pode tirar outros males, digamos a doença, digamos o perigo lá fora, mas os males que estão aqui dentro é você que tem que tirar. Tem que se esforçar para tirar, tem que se esforçar para mudar. Então, Otsutomi é importante nesse sentido, tá? De manhã e à noite. Agora, o que são essas poeiras, né? Aí tem as 8 poeiras, né? 8 mais 2, né? Tem 10, né? Na verdade? Sim ou não? 8 poeiras, mais 2, Yuji. Tem mais 2 poeiras também, né? Então, o que são as poeiras? Tudo aquilo que não está de acordo com o que Deus deseja, né? Aquela atitude que não está de acordo com Deus, com o que foi ensinado, isso é poeira, né? Você pode enumerar, né? A ambição, a ganância, o orgulho, né? Que mais? Que mais? Vamos falando aí? Cobiça, ódio, rancor, amor próprio. O que é amor próprio, gente? Amor próprio. Amor próprio é assim, a pessoa que pensa só no bem próprio Isso. E como fala, defender, meu filho faz coisa errada e joga a culpa na outra pessoa, né? A pessoa pega e faz tudo. Ele faz coisa errada e a pessoa tem outra pessoa. Muito bem, Sueli. Amor próprio. Eu sempre achava que o amor próprio era uma poeira assim mais leve, né? Por que amor próprio, né? O que é amor próprio? Amor próprio é você, é isso que ela falou. Você pensa só em si, né? É o egoísmo, né? Pensa só em si, nos seus familiares, na sua igreja, vai subindo, na sua cidade, no seu país. Só pensa em si, né? E o que é? Assim, como que o amor próprio, eu acredito, é a base das outras poeiras. Por que você tem raiva? Porque você ama a si mesmo. Ódio, raiva, né? Por que você tem ambição? Porque você está pensando em si mesmo. Porque você tem orgulho, porque você se acha melhor que os outros. Então, o que é amor próprio? É realmente uma poeira que né, eu imaginava que fosse pouca coisa, e eu acredito que está na base de todas as outras, né? Então você tem raiva do outro porque te ofendeu a você, né? Porque você tem ódio porque tal pessoa fez mal para você, né? E você tem ambição porque você pensa só em você, e você tem orgulho porque você se acha melhor que os outros. Então, o que é? Sempre o egoísmo, né? De pensar apenas em si e na sua família, né? E na sua comunidade e no seu país. Então, isso daí é a base de todas as outras poeiras. Isso é uma reflexão minha, tá? Outra coisa, gente, vamos falar agora sobre a cerimônia mensal do Kyokai. Dá licença de novo.
E aí fala assim, vai ter a cerimônia mensal da igreja. Vocês não devem faltar, hein? Não faltem. Não falta, tem que vir. Aí a gente pergunta, mas tem que ir, por quê? Eu já faço o tomê todo dia. Eu faço o tomê todo dia, precisa ir na mensal também? Por que precisa? Porque o tomê, a cerimônia mensal é diferente do Otsutome do dia a dia. E no que ela é diferente? O pessoal que já fez todos os cursos sabe o que é uma igreja. Qual é o evento mais importante da igreja? É a cerimônia mensal. O evento mais importante da igreja. Por quê? Porque a igreja foi dada autorização para realizar a cerimônia mensal. E por que tem que receber essa autorização de Diba? Para quem nunca foi para Diba, Diba é o centro, é a terra sagrada da Tenrikyo. Os jovens aqui já foram para Diba? Não? Quem não foi? Quem nunca foi para Diba? Já ouviram falar muito de Diba, mas nunca foram. A Tenrikyo, gente, se você não conhecer a Diba, você não entende a Tenrikyo. É muito importante regressar a Diba. O que é Diba? Diba é um local. É um ponto na terra sagrado. Por quê? Porque foi aí que houve a concepção dos seres humanos. Foi aí que Deus Pai criou o ser humano. Aí tem toda aquela história da razão da origem. Como é que se deu a criação do ser humano? Em que lugar? Em Diba. Então é um ponto. Nesse ponto, o que tem lá nesse lugar? O que tem em Diba, naquele lugar? O Kanrodai. Kanrodai quer dizer pedestal do néctar. Tem então o Kanrodai. E nós fazemos o Otsutome em volta do Kanrodai. Certo? Então, regressar a Diba, a gente diz regressar, porque as nossas almas foram concebidas lá. Então, nós estamos regressando a Diba. Então, é importante que a gente regresse a Diba e conheça esse lugar. No Kanrodai, ao redor do Kanrodai, é feito o serviço sagrado do Kanrodai. Por que esse serviço é importante? Todo mês, que dia? Dia 26 de todo mês é realizada a cerimônia mensal em Diba. E essa cerimônia é chamada de serviço sagrado do Kanrodai, serviço sagrado alegre, serviço sagrado da salvação. E tem mais um? Serviço sagrado, são quatro denominações. Serviço sagrado do Kanrodai, da salvação, serviço alegre, até eu estou esquecendo. Tem mais uma denominação. Do Kanrodai, do Kagura. Mais importante, estou esquecendo. Serviço sagrado do Kagura. E o que é Kagura? Quem sabe? Kagura. Máscara, Então, o que acontece? O que acontece? 10 pessoas, dentre elas, Shinbashida-sama e esposa, fazem o serviço do Kagura. Colocam máscaras, mas por quê? E realizam o serviço sagrado do Kagura ao redor do Kagura. Então, ao redor do Kanrodai. Então, se você olha do Shinden, você só enxerga a parte de cima do Kanrodai. Tem um local que desce, lá embaixo é feito o serviço sagrado do Kanrodai. Certo? Agora, por quê? O que é esse serviço sagrado do Kanrodai?
Então, 5 homens e 5 mulheres, e veja só, na Tendikyo não existe, né? Eu acho que não tem religião no mundo que tenha essa paridade, essa igualdade, né? Tanto homem como mulher. Vocês viram no Otefuri? 3 homens, 3 mulheres, né? As mulheres participam tanto quanto os homens, né? Das cerimônias e de muitas outras coisas, né? Então, nesse ponto também é impressionante saber, né? É muito bom saber que o Oyasama ensinou, né? A igualdade entre o homem e a mulher. Porém, o que ela disse? O homem e a mulher têm o mesmo valor, porém, têm papéis diferentes, têm funções diferentes, né? Mas o valor é igual. Então, nesse cerimônia do Kanrodai também estão 5 homens e 5 mulheres, representando o quê? As 10 providências divinas. E aí, ouviram sobre as 10 providências divinas também? Já. Representando as 10 providências divinas, são 10 pessoas que colocam as máscaras, né? Aí, mas por que coloca as máscaras, né? Representando essas providências. Então, o que é isso? Gente, veja bem, isso é muito importante, hein? É a recriação no momento da criação do ser humano. É um retorno às origens. Não é interessante? Né? Voltamos ao dia inicial, o retorno às origens. Aí tem que dizer, por que Deus criou o ser humano, que nós falamos mesmo, para viver a vida plena? Como era o ser humano quando iniciou? A alma era pura, não era? Então nós temos que retornar àquele dia, àquele momento, sabe? Aquele momento da criação, o retorno, né? Para a gente voltar ao momento, né? Da criação, ao momento em que o ser humano tinha uma alma pura e Deus tinha como obrigação, como objetivo, a vida plena de alegria e felicidade. Então, esse serviço é realizado lá em Jiba, tá? E o que tem isso a ver com o nosso Kyokai? Existe na Tendikyo a palavra razão. Vocês já viram muito, né? O próprio nome Tendikyo, Ri, o que é Ri? Ri significa razão, significa verdade, significa motivo, tá? Então, Tendikyo é o ensinamento da razão do céu, né? Razão. Então, a razão dessa cerimônia que é realizado lá do serviço do Kanrodai é dada autorização para que as igrejas recebam também essa razão, né? A razão do serviço do Kanrodai. Agora, o serviço do Kanrodai é realizado nas nossas igrejas? Não é realizado. Não da mesma forma. Qual é a parte do Otsutome que se refere ao serviço do Kanrodai? O que vocês acham? Imaginem o nosso Otsutome da igreja. Qual é a parte, né? A parte que o pessoal faz sentado. Acho que o Harote Tasqueta, né? Aquela parte inicial. Você sabe que é formado de... a cerimônia mensal são 3 partes, né? A primeira parte é o Otsutome, e depois Zenhan, a primeira parte da dança sagrada, e a segunda parte da dança sagrada. São 3 partes. A primeira parte corresponde ao serviço do Kanrodai, realizado em Jiba. Então, recebemos a mesma razão, a razão de Jiba. Por isso que precisa ter uma autorização de Jiba. E a igreja recebe essa autorização. E é importante, portanto, a realização da cerimônia mensal tem que ser feita com a maior seriedade, né? Com a maior seriedade, muitas vezes a gente faz assim, né? Vamos pensar, sempre na hora que for fazer o Otsutome, que a gente está recebendo a razão de Jiba, lembrar
desse serviço sagrado que é realizado em Jiba, né? E vamos ver o quanto é importante o Matsuri do nosso Kyokai. Gente, é uma vez por mês só. É uma vez por mês. A Dendikyo não é uma religião que exige tanto de nós. É uma vez por mês. E mesmo assim, o que o pessoal fala? Ah, hoje vai ter um Dokai, hoje vai ter não sei o que, né? Hoje vai ter, não sei, eu vou passear, não vou no Matsuri. É uma vez por mês. Então, cada pessoa, gente, vamos conscientizar isso daí. Não falte no Matsuri, tá? Porque é nesse Matsuri que você vai também fazer as suas solicitações, agradecer pelo mês todo que você teve de saúde e pedir pela... Quando você lê aquele, sabe, aquele Saibun que o Kaicho-san lê, lá está escrito muita coisa, a gente nem presta atenção. Está escrito que você agradece, né, pelo dia a dia e você solicita a proteção para os próximos dias também, né? Então, eu quis aqui explicar um pouco da cerimônia mensal, que eu acho, na verdade, não é um assunto fácil, tá? Porque depois o pessoal vai fazer Koshu, vai fazer Shoyokai, e aí vai ser explicado bem sobre a razão da origem, como é que o homem foi, que o ser humano foi criado, né? Só para exemplificar, na Igreja Católica é explicado que o ser humano foi criado em 7 dias, né? E que a mulher, né, nasceu de uma costela de Adão, em 7 dias foi criado. Aí então, só para ter uma noção do que é ensinado, né? Então, na técnica você vai ver que o Motonori, essa parte de razão da origem, não é nada fácil de se entender, né? Mas nos cursos, né, de Koshu, no Koshu nem tanto, Shuyokai, é bem explicado sobre essa parte. Bom, e aí nós falamos também dos 4 nomes, né, do serviço sagrado, né? Só mais uma coisinha. É chamado também serviço da salvação. É chamado serviço do Kanodai, serviço do Kagura. Kanodai porque é realizado ao redor do Kanodai. Kagura porque usa as máscaras representativas dos instrumentos que Deus reuniu na criação do ser humano. Serviço alegre, porque a gente tem que fazer com espírito alegre e porque visa a vida plena de alegria e felicidade. E chamado também serviço da salvação. Por quê? Porque ora pela salvação mundial. E através desse serviço é que haverá pacificação do mundo. Gente, pensa bem, vocês pensem bem, vocês sabem o quanto o mundo está conturbado, né? Quantas guerras, conflitos o mundo está sofrendo, né? Pensa nisso e pensa se o ser humano vai ser capaz de resolver esse problema. Não, provavelmente não. Tem que ter Deus no meio, tem que ter o trabalho de Deus. Então é nesse serviço da salvação que a gente solicita a salvação do mundo e através dele que haverá a pacificação do mundo. Ok, gente, o assunto ficou complicado, mas eu agradeço muito a atenção de vocês e eu espero que vocês, quando vierem ao Dendosho, sempre compareçam aqui na palestra da manhã, né? A partir das 7h30, todo mês, nós temos uma pessoa que faz o relato das suas experiências e sempre existe alguma coisa que vai te acrescentar no dia a dia. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Eiko Yashiro. Uma palestra muito esclarecedora, né? Como é bom a gente
dar continuidade a uma coisa que a gente faz, mas agora com muito mais significado, né? Porque realmente isso acontece, a gente acaba, tudo que é rotina, tudo que é diário, acaba caindo, né, num campo que é o mecânico, que eu passo a fazer às vezes sem estar atento do significado, do verdadeiro significado. Para que eu estou fazendo isso? Né? E como ela mesma colocou aqui, o Otsutomi, né, é a base, uma das bases do ensinamento da Tenrikyo é o serviço sagrado. E se a gente não souber, né, com autoridade o significado desse serviço, para que eu faço, em que momento que eu busco fazer, né, isso vai se esvaziando, né, esvazia a nossa fé, a gente não consegue ser convincente para mostrar às pessoas o quanto isto é importante, né, e eficiente e eficaz na fé, na caminhada da fé para todo mundo. Ontem, o Primaz, né, fez a palestra dele de boas-vindas aos participantes do curso e ele demonstrou claramente, né, a preocupação que ele tem com a formação espiritual do líder do Shonenkai, né, de todos os líderes, de todas as lideranças. Liderança é uma coisa muito importante, né? Liderança, ela movimenta um grupo, movimenta um coletivo, movimenta um país, né? Hoje nós temos lideranças políticas, né? Estamos passando por momentos muito difíceis por conta de atitudes de lideranças, né? Nós, em outra dimensão, estamos nos tornando líderes da Associação Infanto-Juvenil. Nós esperamos, né, que esta palestra dada pela professora Eiko e mais ontem, né, a palestra também dada sobre o significado do Shonenkai, da missão do Shonenkai pelo professor Haroldo, a palestra de abertura do Chocho-sama e a palestra que teremos daqui a pouco, após a cerimônia mensal, isso preenche agora o papel de vocês, né, um papel em branco, uma página em branco que chegou aqui, né, conforme foi colocada também numa das palestras. Tão importante quanto saber uma música, brincar, né, contar uma história, é nós termos atitude, né, ter essa evolução espiritual, sermos de fato um modelo a ser seguido. Né? E penso eu que nesses 2 dias vocês tiveram muitas oportunidades, né? Cabe a vocês agora dar valor a isso, dar significado e dar a devida prática, né? Que a gente tivemos uma dica do jornal Tende, é um jornal que é distribuído gratuitamente, que muita gente leva para casa e às vezes nem toca nele, às vezes leva em grande quantidade, às vezes a gente vê parado nas igrejas, né? É um jornal que às vezes a gente pode levar para tanta gente que uma leitura vai fazer a diferença naquele dia. Então vamos fazer uso, nós temos muitas coisas no entorno da gente que às vezes não estamos dando a devida importância. 100 passos começa por 1. Eu sempre gosto de falar isso aqui na palestra da manhã, né? Às vezes a gente vai embora, é muita coisa, será que eu dou conta? Dá sim. Dê o primeiro passo, né? Se amanhã você falar assim, não, hoje eu vou fazer uma prática de Hinokushin, ou hoje eu não vou fazer, né? Não vou acumular a poeira do amor próprio, né? Comece por aí, né? Planeje. Cobre de você no final do dia, né? No momento em que a gente vai fazer o nosso Otsutomi, o nosso agradecimento, vamos olhar assim para dentro para ver o que é que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu ainda posso fazer. Isso é um exercício diário e é possível sim de se fazer. Tá? Então fica aqui, infelizmente nós não vamos ter tempo, né, para abrir, porque também não vai ser agradável, a pessoa começa a falar, nós vamos ter que cortar, a gente tem um número grande de pessoas que precisam se deslocar para o Shinden, nós vamos encerrando por aqui, fica novamente o convite para que vocês estejam conosco todos os meses aqui na palestra da manhã, tá? Teremos o maior prazer e sempre teremos pessoas e coisas muito boas para a gente levar, né, para levar novas bagagens, né? Dar uma reforçada no espírito, no ânimo de todos nós, certo?
Muito obrigada pela presença de todos. Vamos então encerrar a palestra e tem uma outra, ação que nós fazemos todas as vezes na palestra da manhã, que após a reverência, a gente cumprimenta o máximo que a gente puder os amigos, as pessoas que estão no nosso entorno, próximos da gente, com um abraço bem apertado, tá bom? Muito obrigada.